Olá, amigos da Rádio Tranquilidade. É bom estar convosco aqui na rádio ou então aqui na rádio, mas através do vídeo que a rádio publica. Este vídeo também pode ser visto quer no canal do YouTube, quer na página do Facebook, tanto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto dos 2 minutos com ele. Um programa que vocês normalmente seguem também aqui na Rádio Tranquilidade. E assim vocês podem partilhar com os vossos amigos este tema. É muito bom estarmos juntos, é muito bom estudar mais um tema extraído da Bíblia Sagrada. Este trimestre estamos a ver um tema geral que nos fala de educação. E a lição desta semana fala-nos sobre a lei como um professor. Paulo utiliza este exemplo dizendo que a lei é como um professor, daí o título. E quando nós olhamos para todas as leis que são criadas, elas têm o propósito de criar melhores condições para quem lhes obedece. É assim com as leis civis, as leis que regulam a nossa vida em sociedade. E foi este também o propósito de Deus ao dar as diversas leis que encontramos especialmente no Velho Testamento. As leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício que Jesus haveria de fazer, as leis civis que regulavam a vida dos judeus em sociedade e que serviram de inspiração para muitas das nossas leis também. As leis de saúde para melhorar o bem-estar das suas vidas e das nossas também. E, acima de tudo, a lei moral para regular a nossa relação com Deus e com cidadãos, com os nossos amigos. Esta lei está dividida em 2 partes. A primeira parte regula a nossa relação com Deus e a segunda parte, a nossa relação com os outros. Mas pensem bem e olhem para estas 2 partes da lei. Se nós olharmos para a segunda, a sua obediência não leva forçosamente à primeira. Mas se nós olharmos para a primeira parte, a sua obediência leva à segunda. Por isso Moisés foi tão enfático quando escreveu em Deuteronômio no capítulo 6 e no versículo 5: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Porquê? Porque depois serás um melhor cidadão, mais respeitador. Por isso, nós temos que reforçar sempre este aspecto, por isso Jesus reforçou este aspecto. E isto é aquilo que o grande educador quis mostrar aos israelitas e mostra-nos a cada um de nós. Israel devia ser um exemplo para as nações à sua volta, para mostrar o caráter de Deus. Mas, infelizmente, eles não fizeram isso. Por isso, Moisés instruiu o povo que a cada 7 anos a lei devia ser lida perante o povo. Vejam o que diz Deuteronômio no capítulo 31, nos versículos 10 e 11. Com a seguinte ordem: ao fim de cada período de 7 anos, isto é, no ano em que se devem perdoar as dívidas, toda a festa das tendas, ao apresentar-se todo o povo de Israel na presença do Senhor, vosso Deus, no lugar que ele tiver escolhido, devem ler publicamente esta lei diante de todos. O povo devia aprender que obedecer a Deus era e é o segredo para o nosso sucesso e para o nosso bem-estar. A lei moral seria, como disse, o educador da vida em sociedade. Mais tarde, Deus diz a Josué que a obediência à sua lei o faria e ao povo prosperar também. Vejam o que diz Josué no capítulo 1 e no versículo 8. Tem sempre presente o livro da lei, medita nele de dia e de noite, para cumprires o que lá está escrito. Porque dessa forma has de ter prosperidade e sucesso em tudo. Isto é lógico. Se eu amo a Deus e faço a sua vontade, eu passo a ter uma maior e melhor preocupação comigo próprio e com os outros. Eu deixo de ser egoísta, eu não sou ganancioso, eu não uso de meios ilícitos para alcançar o meu sucesso, eu não mato e nem me mato tampouco. E isto inclui, acima de tudo, as relações familiares e as nossas relações com aqueles que estão ao nosso redor. Mas podemos nós pensar, parece que nem sempre as coisas funcionam tão linearmente. Muitas vezes nós obedecemos a Deus, fazemos a sua vontade, obedecemos às suas leis, mas as coisas não correm, nós não temos essa prosperidade a que se referia Josué. Por que é que isto acontece? Nem sempre é fácil nós explicarmos isto às pessoas. Vivemos num mundo de pecado, sofremos as consequências do pecado
E depois nós pensamos, porquê é que João Batista, um homem obediente, acabou por ser decapitado? Porquê é que Jó sofreu aquilo que sofreu? Porquê é que Paulo, um homem que dedicou a maior parte da sua vida a pregar o Evangelho, sofreu tanto? Sabem, amigos, a medida da prosperidade humana não é igual à medida da prosperidade divina. A nossa medida de prosperidade normalmente é o quanto tenho, o quanto ganho, mas a principal medida da prosperidade de Deus é o como. Vejamos o que Deus revelou através de Paulo quando escreveu aos Hebreus, no capítulo 11, aquele que é chamado o capítulo dos heróis da fé. No versículo 13 e 16, diz Paulo: todas estas pessoas morreram na fé sem terem recebido as promessas que Deus lhes tinha feito em vida. Viram-nas de longe e alegraram-se com elas, pois afirmavam que eram estrangeiros e que estavam só de passagem aqui nesta terra. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus lhe preparou uma cidade, mostrando assim que não se envergonha de ser chamado seu Deus. Sim, a nossa maior prosperidade serão as riquezas eternas que o Senhor tem reservadas para cada um de nós. A lei moral seria também um instrumento, ou será também um instrumento para avaliar o nosso comportamento. A lei moral será um instrumento porque cada ser humano será avaliado para a salvação ou não. É impossível alguém aceitar o sacrifício salvador de Jesus e não obedecer à vontade de Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, humanamente falando, nós acabamos por não compreender porquê que ele teve tantas dificuldades, porquê que ele teve que enfrentar tantos desafios. Ele viveu uma vida que foi um exemplo para cada um de nós. Desde a sua infância, na sua obediência ao Pai e aos seus pais terrenos. Ele foi um exemplo para nós. Durante o seu ministério, colocou sempre acima da letra da lei o seu espírito, ou seja, o amor de Deus por cada ser humano. Ele veio mostrar que é possível nós obedecermos à lei de Deus nestes dois grandes mandamentos. Ele veio ser um exemplo para cada um de nós, quer enquanto alunos, quer enquanto professores. Como diz João, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, aquele que diz que está unido a Deus tem de seguir o caminho que Jesus seguiu. Ou seja, tem que seguir o exemplo deixado por Jesus. Por isso, voltando atrás, se torna mais difícil de nós podermos compreender aquilo que Jesus teve que enfrentar. Desde os primeiros momentos da sua vida, mesmo antes de nascer, os seus pais tiveram dificuldades em encontrar um lugar para ele nascer. Depois ele teve que fugir por causa de Herodes. Ele acabou por não ser aceito quando ensinava tudo o que as pessoas deviam saber sobre a palavra de Deus. Aquilo que ele ensinava era o que estava escrito antes de ser acrescentado pelos doutores da lei. Ele viveu uma vida perfeita. Ele que viveu uma vida perfeita acabou por morrer porque a sua perfeição incomodava as pessoas. Paulo, em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 8, diz-nos: ele humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e morte de cruz, a pior morte, a morte mais ignominiosa que existia. Mas tudo isto, prezado amigo, prezada amiga, aquilo que tu sofres, o que Jesus sofreu, é resultado do grande conflito entre Satanás e Deus. Um dia Deus explicar-nos-á tudo. Mas para nós podermos ouvir isso da boca de Deus, nós temos que estar junto dele. E para estar junto dele, nós temos que aceitar fazer a sua vontade aqui nesta terra. Tiago chama a lei da liberdade. E sem dúvida nenhuma, que se essa lei fosse vivida por cada ser humano, a nossa vida aqui seria uma vida de liberdade, uma vida de paz. Mas ela pode ser para mim, pode ser para ti, pode ser para cada ser humano que faz a vontade de Deus. Temos de aceitar a vontade de Deus como aquilo que é melhor para cada um de nós. A lição diz-nos que a nossa abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Deus deu a sua lei a cada um de nós porque Deus nos ama. Deus quer o melhor para cada um de nós. Eu digo muitas vezes que nada daquilo que Deus nos pede para nós obedecermos é para nosso prejuízo, muito pelo contrário. Por isso,
A lei de Deus deve ser a nossa guia e a nossa educação e a educação que damos aos nossos filhos deve ser baseada sempre neste grande princípio que é a lei de Deus. Foi bom estar contigo. Foi bom partilhar isto contigo. Pai nosso que estás nos céus, ajuda-nos a compreender a cada dia as maravilhas da Tua lei, a maravilha que é a Tua vontade e como isso é importante para cada um de nós. Abençoa cada ouvinte e cada pessoa que nos vê e ouve, quer através do Facebook, quer através do YouTube, para que eles possam compreender também tudo quanto a Tua lei tem e quão importante isso é para as suas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a semana que vem nós vamos encontrar-nos novamente aqui para estudar mais um tema. E o tema número 4 desta lição é os olhos do Senhor, a mundividência bíblica. Ou seja, Deus, desde o início da Bíblia até ao fim da Bíblia, mostra-nos tudo aquilo que há de acontecer. E nós temos que aprender a confiar. Encontramos-nos aqui para a semana para estudar mais um pouco desta lição espetacular que nos fala sobre educação. Um abraço e até para a semana.